Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como todo mundo já deve saber, essa semana começou bombástica. Então vamos entender o que de fato aconteceu, assim como todos os desdobramentos, tanto da decisão do Fachin, que na segunda-feira cancelou todas as condenações contra o Lula, o tornando elegível, como o processo que julga a suspeição de Sérgio Moro, que na terça-feira Gilmar Mendes resolveu pautar. Mas antes, já deixa o seu like no vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Primeiro, Edson Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar 4 processos que envolvem o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O do Triplex, o do Sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto. Fachin declarou a nulidade dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias contra Lula. A primeira coisa que precisa ficar clara nessa manobra é que Lula não foi inocentado. Ele continua sendo o maior bandido do país. Um criminoso que inclusive foi condenado em 3 instâncias. A anulação que ocorreu nesta segunda-feira é relativa à competência processual e não ao mérito. Isso faz com que os autos sejam remetidos para a Justiça do Distrito Federal, ou seja, o processo volta para a primeira instância. E até ser julgado de novo, Lula fica com seus direitos políticos intactos, se tornando elegível em 2022. Como costumo falar, Fachin é o mais comunista entre os ministros do STF. Antes de pertencer à Suprema Corte, ele era um ferrenho defensor da reforma agrária. Advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. Em junho do ano passado, foi Fachin que proibiu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro e que restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros, fazendo com que as facções criminosas mais perigosas do país prosperassem e aumentassem o seu domínio. E agora, o ministro mais conhecido como Carmen Miranda fez um verdadeiro contorcionismo jurídico para anular todas as decisões praticadas nas ações penais contra o ex-presidente. Bom, o que aconteceu segunda-feira foi só mais um capítulo da batalha judicial iniciada ainda em 2016. Naquele ano, após a condução coercitiva de Lula autorizada pelo ex-juiz Sérgio Moro, os advogados do ex-presidente alegaram em recurso pela primeira vez a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. De lá para cá, foram vários recursos semelhantes e todos, sem exceção, foram recusados no STF e em outras instâncias judiciais. Até que o último deles foi impetrado em novembro de 2020 e foi com base nesse último pedido de habeas corpus que o Fachin se manifestou favoravelmente à tese dos advogados do Lula. A defesa de Lula argumentou que havia jurisprudência no Supremo sobre os limites da competência da 13ª Vara de Curitiba. Fachin entendeu então que os delitos imputados ao ex-presidente não correspondem a atos que envolveram diretamente a Petrobras e, por isso, a Justiça Federal de Curitiba não deveria ser a responsável pelo caso. Apesar dessa sua decisão, sobre qualquer ângulo, ser uma aberração, dos males que poderiam acontecer contra a condenação do bandido de 9 dedos, esse seria o menos pior, pois automaticamente extingue os processos que questionam a parcialidade do Sérgio Moro nas condenações da Lava Jato. O que significa que Fachin acabou protegendo o legado da Operação de Curitiba. No entanto, no dia seguinte, Gilmar Mendes mostrou quem manda. Ele atropelou a decisão de Fachin e colocou em caráter de urgência o julgamento da suspeição de Moro pela segunda turma, que é formada pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Cássio Nunes e o próprio Edson Fachin. Ou seja, no Brasil não tem nada tão ruim que não possa piorar. Na terça mesmo, Gilmar e Lewandowski votaram a favor do pedido de suspeição de Sérgio Moro. Já Carmen Lúcia e Edson Fachin
votaram no início desse julgamento que ocorreu em dezembro de 2018 e ambos foram contra o pedido de suspeição, o que deixou o placar em 2-2, concedendo a Cássio Nunes o voto de Minerva. Só que ele, a exemplo de Gilmar Mendes em 2018, pediu vista para estudar melhor o caso. Com isso, adiou a conclusão do julgamento, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem data marcada para retornar. Além disso, Carmen Lúcia e Fachin anunciaram que farão uma nova manifestação de voto, o que poderá alterar o placar. Inclusive existe uma expectativa de que a ministra mude o entendimento anterior. Se o Nelson Ned do Piauí votar a favor do pedido de suspeição de Sérgio Moro, ou se Fachin ou Carmen Lúcia mudarem seus votos, todas as condenações da Operação Lava Jato serão anuladas. Não estamos falando apenas do Lula, mas do Palocci, do Gedel, do Cunha, do Cabral, do Marcelo Odebrecht. Estamos falando de uma operação que em 7 anos teve 79 fases e 278 condenações, com mais de 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos e 2,1 bilhões de reais arrecadados em multas. E agora tudo isso pode ser jogado no lixo. Fora que as defesas desses 278 condenados podem entrar com pedidos de indenizações bilionárias e até a devolução de todo o montante confiscado pela operação. As porteiras do inferno literalmente ficarão abertas e a partir disso nenhum juiz mais vai querer arriscar sua pele condenando algum político corrupto. Será a vitória definitiva do crime, da corrupção e da impunidade. Será o fim desse país. E não, meus amigos, se isso realmente acontecer, a culpa não será apenas da segunda turma do Supremo, mas também da própria República de Curitiba, que para fazer o que era certo, optou por pegar um atalho localizado em uma zona cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade. Um caminho mais rápido, mas que deixou inúmeras brechas que poderiam colocar tudo a perder. Bom, a princípio as mensagens hackeadas dos celulares de Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato não deveriam ter validade jurídica, pois foram obtidas ilegalmente em ataque cibernético. Essas mensagens só poderiam ser usadas a favor do Lula caso o conteúdo ilegal provasse sua inocência. Contudo, jamais se apresentou uma única mensagem nesse sentido. As conversas vazadas não apresentam forja de provas ou a existência de qualquer conteúdo que pudesse mudar o mérito da condenação. Em um país sério, esse conteúdo só serviria como prova no processo que acusa os próprios hackers. Só que estamos no Brasil e aqui qualquer conteúdo, mesmo ilegal, que servir para a defesa do réu pode ser plenamente acatado. Ainda mais em se tratando de uma corte garantista, como é a segunda turma do Supremo, que interpretou o pedido da defesa do Lula como parte do direito fundamental à ampla defesa do réu. Direito esse que é garantido na Constituição Federal. E quando falo que a Lava Jato pegou um atalho questionável, estou falando de um juiz que instruiu a acusação. Não podemos fechar os olhos para o fato de que algumas denúncias foram combinadas entre o MP e o Judiciário, mostrando que funcionários públicos talvez tenham ultrapassado certos limites do poder que seus cargos lhes conferiam. De novo, eu não estou falando que isso justifica essa tragédia, que seria a anulação de todas as condenações da Lava Jato, mas estou falando que se Moro e os procuradores de Curitiba não tivessem rumado por essa zona meio cinzenta, hoje não estaríamos à espreita dessa tragédia. Mas enfim, de um jeito ou de outro, é muito provável que o bandido de 9 dedos seja o principal adversário do Bolsonaro em 2022. O que faz com que muita gente acredite que essa manobra para anular sua condenação acabou por garantir a reeleição do presidente. Porém, eu não enxergo dessa maneira. Temos que entender que Bolsonaro se reelegeria com Lula ou sem Lula. Só que a volta do bandido de 9 dedos ao cenário político serve de coroamento do quadro de delinquência institucional que tomou conta do Brasil.
E da mesma forma que em um estalar de dedos tornou Lula elegível, um estalar de dedos também pode tornar Bolsonaro inelegível. O céu é o limite nesse ambiente de ativismo judicial, onde a mais alta corte da nossa justiça é ocupada por 11 urubus que atropelam os demais poderes, perseguem sumariamente seus críticos e rasgam a Constituição em nome de seus objetivos políticos e ideológicos. O ministro que pedia votos para Dilma em 2010, o ministro que essa semana deixou Lula elegível, é o mesmo ministro que estará ano que vem na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Fachin comandará o processo eleitoral de 2022, que provavelmente não contará com o voto impresso, pois a lei que o possibilitaria foi enterrada pelo STF, mesmo após ser aprovada no Congresso. Então esse papo de que o Lula no pleito ajuda a eleger Bolsonaro não cola. O buraco é muito mais embaixo. Basta olhar o que aconteceu nos Estados Unidos. E para piorar, boa parte daqueles que apoiaram Bolsonaro em 2018 hoje se voltam contra ele, achando que o país tem outras opções viáveis à direita. Não entenderam que todo ataque descomedido ao presidente abre caminho para a volta de um projeto criminoso de poder responsável pelo maior esquema de corrupção da história. Não entenderam que em 2022 teremos apenas duas opções: Bolsonaro com todos os seus defeitos, e que não são poucos, ou a volta desse projeto criminoso de poder que por 13 anos, obedecendo ditames supranacionais, financiou com o nosso dinheiro ditaduras genocidas para a construção de um novo bloco socialista na América Latina. Por isso que todo aquele que coloca Bolsonaro no mesmo balaio que o Lula é um canalha que indiretamente trabalha como cabo eleitoral do PT. O fato é que a partir desse novo cenário que está se formando, quem não estiver fechado com o Bolsonaro estará automaticamente fechado com o Lula. Mas enfim, antes de encerrar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que de fato pode acabar com esse pesadelo da volta do PT e garantir a reeleição do Bolsonaro? O Centrão. O vice de Bolsonaro em 2022 será do Centrão. E a princípio não se frauda uma eleição sem a anuência da turma do Centrão. E ironicamente a indicação de Cássio Nunes foi o que oficializou a aliança do Bolsonaro com essa turma. E apesar disso ter causado ruptura na direita, fazendo aquele que não tem maturidade suficiente para entender o jogo bruto do sistema abandonar o barco, é justamente essa aliança que pode salvar o país de um retorno do PT. Bom, mas também não podemos arrefecer, pois com o Centrão é dinheiro na mão e calcinha no chão. São as prostitutas de Brasília. Hoje estão com o presidente, mas amanhã tudo pode mudar. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião, ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!